capítulo 4, versículo 16, e diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vou ler novamente. Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Todo ser humano precisa de ajuda. Uns de ajuda espiritual, outros de ajuda financeira, psicológica, alguns de ajuda moral, emocional. E impulsionadas por suas necessidades, as pessoas correm de um lado para o outro, em busca de uma mão estendida ou de alguém que as possa ajudar. Nesse mundo de crise, de confusão, de falta de esperança e de falta de direção, uns procuram videntes, gurus, profetas, religiões diversas, e todas essas pessoas precisam urgentemente de alguém que possa e queira ajudá-los. E como não encontram uma ajuda eficaz, muitos ficam angustiados, entregam-se à depressão, muitos acabam no desespero, e ainda há algumas pessoas que chegam ao ponto de tirarem as suas próprias vidas, porque não querem enfrentar a dura realidade de opressão, então elas preferem fugir dela. Há pessoas que estão como loucas nesse mundo, gritando: não há quem me ajude. Mas nós conhecemos alguém que quer e pode nos ajudar. E não é apenas isso. Deus é o único que conhece o ser humano, pois Ele o criou. E é por causa disso que Ele é a solução que Deus providenciou, Jesus, para todos os problemas que afligem a alma humana. O ministério de Jesus foi um ministério de ajuda aos necessitados. Pedro disse às pessoas em Atos 10, versículos 38 ao 44, que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, porque Deus era com ele. E Jesus disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Não houve uma só pessoa que tenha procurado a Jesus que Ele não tenha ajudado. Em momento algum, Jesus deixou de atender e de abençoar as pessoas. E comigo e com você não vai ser diferente. Mas o que nós temos que compreender é o que diz o versículo que nós acabamos de ler. Nós possamos alcançar graça e misericórdia a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O nosso problema é que nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas no nosso tempo e do nosso jeito. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que em tempo oportuno Ele vai nos ajudar. Nós vamos citar alguns tipos de pessoas a quem Jesus ajudou. E talvez você esteja entre alguns deles que precisam da ajuda de Jesus. Você vai sair daqui com a certeza de que Jesus vai te ajudar, porque é isso que diz a palavra de Deus. Não sou eu quem está dizendo. Quem diz é a palavra de Deus. O primeiro tipo de pessoa a quem Jesus ajuda são aqueles que se sentem sem esperança ou desenganados. No capítulo 5 do Evangelho de João, está escrito que havia em Jerusalém um tanque chamado Betesda. Ali se reuniam muitas pessoas que precisavam de ajuda. O versículo 3 diz que jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E o versículo 4 diz que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Esse versículo é uma alegoria de como Deus age conosco. A
palavra de Deus diz que em certo tempo ele agitava a água e o primeiro que ali descia sarava. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E a palavra de Deus diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de sorrir e tempo de chorar, tempo de ajuntar e tempo de deitar fora. Há um tempo determinado para tudo. E nós muitas vezes só queremos o tempo de saltar de alegria. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós estamos aqui para aprendermos muitas coisas. E nós não podemos aprender as coisas, não podemos aprender a crescer espiritualmente apenas com bênçãos. Há pessoas que acham que Deus é alguém que tem a obrigação de fazer com que a minha e a sua vida tenha um céu de brigadeiro o tempo inteiro. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Nesse tanque, de tempos em tempos, só uma pessoa era curada. Desde que chegasse primeiro às águas agitadas. Ali naquele lugar se reuniam pessoas que necessitavam de ajuda e que esperavam pelo anjo que movia as águas. Imaginem a situação. Há determinados afrescos que mostram como era aquele lugar. Uma multidão de doentes, coxos, paralíticos, aleijados, eles ficavam ali à espera. Eles ficaram esperando o movimento da parte de Deus e ficavam esperando para que eles, com esperança de serem o primeiro, para que eles fossem curados. Jesus olhou aquela situação, viu aquela multidão e enxergou no meio da multidão um homem necessitando de ajuda, deitado em cima de uma cama, sentindo-se sozinho, abandonado e sem esperança. Pode ser que você hoje esteja se sentindo assim, injustiçado, sozinho, necessitando de ajuda. Parece que eu estou vendo Jesus passando por entre toda aquela multidão de pessoas com todo tipo de enfermidade e ele chegou aonde estava aquele homem especificamente. Não importa quantas pessoas estejam pedindo ajuda para Deus. Deus, Ele é cirúrgico. Ele sabe qual é o seu problema. E quando Ele chegar na sua vida, Ele vai passar pelo meio da multidão, vai passar por todo mundo e Ele vai enxergar você. E Ele vai direto no ponto que você precisa ser ajudado. Aleluia, Deus! E Jesus chegou àquele homem e perguntou: olhem como nós somos. Jesus perguntou ao homem, olha a pergunta, queres ficar são? O Filho de Deus estava parado na frente dele, perguntando uma coisa simples, você quer ficar são? Mas aquele homem estava tão decepcionado, tão amargurado da vida, tão sem esperanças, que ele respondeu para Jesus, não tenho quem me ajude. Deus mandou ajuda para ele, Deus providenciou ajuda eficaz, mas ao invés de ficar esperando, esperançoso e acreditando que Deus ia fazer, ele estava tão decepcionado que diante da solução, diante dele, do Filho de Deus, ele não reconheceu. E ele disse, não tenho quem me ajude. Será que você tem feito isso? Porque as lágrimas de Agar, lá no deserto, fizeram com que ela ficasse cega e não enxergasse a provisão que Deus já tinha enviado para ela e para o menino. Muitas vezes a nossa murmuração, a nossa cegueira, elas nos impedem de enxergar a providência de Deus, nos impedem de ter esperança, nos impedem de viver, como diz a palavra de Deus, que bom é ter esperança. Bom é ter esperança. Ontem, lá no hospital, eu atendi uma pessoa, olhei por uma pessoa que ela passou por um problema mínimo. Ela teve uma perda muito pequena de dinheiro, mas muito pequena. E ela, no meio da agonia dela, levantou as mãos para o céu. Deus, por que o Senhor permite? Onde o Senhor está que permitiu isso? Uma perda mínima, irmãos. R$250. E eu sentei com ela e fui dizendo para ela todos os livramentos que Deus com certeza deu a ela, a filha, ao marido, a tudo que ela tem, todos os bens dela, ela tem carro, tem tudo que ela precisa.
precisa. E nós muitas vezes somos assim. A ajuda está diante de nós e nós, murmurando, sem esperança, dizemos: não tem quem me ajude. Jesus estava à frente dele, dizendo que não, e ele dizendo que não havia quem o ajudasse. Jesus está falando com você hoje. Você está se sentindo como aquele homem? Você tem dito: não tenho quem me ajude? Aquele homem estava naquela cama há 38 anos, diz a palavra de Deus. Quando ele tentava chegar à água agitada pelo anjo, outra pessoa passava à sua frente. Aquele homem se sentia decepcionado e completamente sem esperança. Mas Jesus enxergou aquele homem no meio da multidão, sentindo-se sozinho, e o ajudou. Aquele homem encontrou-se com alguém que finalmente queria e podia ajudá-los. Muitas vezes eu digo às pessoas: eu até quero te ajudar, mas eu não posso. Mas eu e você contamos com alguém que quer e pode te ajudar. E você tem dito isso? Não há quem me ajude? Jesus está vendo você agora e está dizendo: eu quero e vou te ajudar. Mas não é no seu jeito, nem é no seu tempo. É quando Ele quer e como Ele quer. Aleluia, Deus! Você já bateu em todas as portas e está decepcionado com tudo e com todos? Você veio aqui hoje, ou está escutando essa mensagem, ou lendo essa mensagem, porque existe alguém que quer e pode te ajudar. Jesus vai te ajudar porque você é o tipo de pessoa a quem Jesus ajuda. Se você está se sentindo desprezado, decepcionado, amargurado, acha que não tem quem o ajude, Jesus está aqui agora e Ele vai te ajudar. Aleluia! O segundo tipo de pessoa a quem Jesus ajuda são aqueles que se sentem cansados e oprimidos. Em Mateus 11:28 está escrito que Jesus, vendo as multidões que andavam aflitas, disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não promete para falhar, porque fiel é o que prometeu. Vá até Ele e Ele te aliviará. Em Jeremias 31:25 está escrito: porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida eu saciei. Quantas pessoas hoje se sentem cansadas e oprimidas? Não é cansaço físico, não. É cansaço espiritual, de correr atrás do vento, daquilo que realmente não conta para Deus. Só Jesus pode tirar essa carga de opressão das pessoas. Nós corremos muito de um lado para o outro, mas Jesus está dizendo: não se desespere, eu te convido a dar-te alívio. Em Lucas 4:18 e 19, Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os oprimidos. Qual é o problema que te aprisiona? Quais são os problemas que te prendem e você acha que nunca vai sair desse círculo vicioso? Jesus está dizendo para você que Ele é aquele que põe em liberdade os oprimidos. O terceiro tipo de pessoa a quem Jesus ajuda são os aflitos e desesperados. A Bíblia fala de um pai e um filho. O pai tinha um filho que ele via sendo jogado no fogo, outra hora jogado na água. O corpo do rapaz devia ser todo marcado. Lá em Marcos 9, Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. E de repente Jesus desce do monte e eles devem ter mostrado ou apontado a Jesus enquanto ele acabava de descer. Os discípulos tentaram ajudar, mas eles não conseguiram. Jesus era um judeu comum, sem graça e sem formosura. Tanto é que Judas teve que beijá-lo para que soubessem quem era ele. É o que está escrito em Marcos 14, versículos 43 e 44. Diz assim: e logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é esse, prendei-o.
Voltando ao jovem e seu pai, aquele pai do jovem lunático correu para Jesus e pediu ajuda. Jesus disse: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Então o homem fez uma oração, preste atenção, que todos nós devemos fazer quando a nossa fé é pequena. Porque nós sofremos porque a nossa fé é pequena. Nós nos desesperamos porque a nossa fé é pequena. Aquele homem disse para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. Amém. Você já fez essa oração? Sabe por que você sofre? Sabe por que você se desespera? Sabe por que os problemas te afligem e te prendem? Porque você não crê, você não tem fé. Se você tivesse fé como um grão de mostarda, você diria ao monte: passa de lá para cá. Nós não temos fé suficiente. É por isso que nós nos desesperamos e sofremos. Jesus mandou aquele homem trazer o seu filho. O diabo sabia que não podia com Jesus, e só com a palavra Jesus ajudou aquele homem. Para ajudar uma pessoa, Jesus só precisa da palavra dele. A criança voltou ao normal e aquele pai creu na palavra de Deus. Creia na palavra de Jesus. Ele quer e vai te ajudar. Quem sabe você esteja vivendo um momento de aflição, de tomada de decisão. Talvez você esteja vivendo um momento de dúvida. Para onde eu vou agora? O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Você já colocou no coração até o desejo de mudar tudo na sua vida. Há momentos de crise nos quais queremos mudar tudo. Queremos começar de novo. É uma espécie de fuga. Mas não é o momento. Imagine a agonia daquele pai vendo o filho desesperado. Há pessoas que precisam muito da ajuda de Jesus. Todos nós precisamos. É por isso que é importante evangelizar nas ruas, no trabalho, em praça pública, mas sobretudo e principalmente devemos ser uma bênção em casa, na nossa família. Quando nós cantamos agora há pouco, eu quero matar minha carne, nós temos que vigiar em casa mais do que em qualquer outro lugar. Porque a nossa parentela nos conhece muito bem. É ali que nós mostramos a nossa cara verdadeiramente. A gente pode chegar na igreja com cara de paisagem, pode chegar no trabalho com cara de paisagem, mas os nossos nos conhecem. E é ali que nós temos que dar testemunha. É em casa que nós temos que ser coluna. É em casa que nós precisamos dar exemplo. Amém. Há pessoas que precisam muito da ajuda de Jesus. O quarto tipo de pessoa a quem Jesus ajuda é aquela pessoa que precisa de compreensão e de perdão. Há momentos nas nossas vidas em que parece que ninguém nos compreende. Há momentos também, às vezes em nossas vidas, nós fizemos coisas lá no passado e nós não conseguimos nos perdoar. Deus nos perdoa, as pessoas às vezes nos perdoam, mas nós não conseguimos nos perdoar. Então nós carregamos uma culpa horrorosa. Mas Jesus quer te ajudar hoje. Você precisa de compreensão e de perdão? Em Lucas 7, versículos 36 a 50, nós vemos aquela mulher que entrou na casa e caiu aos pés de Jesus. Ela caiu aos pés de quem podia ajudá-la. Ela caiu aos pés de Jesus. Ela não perguntou pelo dono da casa e na Bíblia não há menção de que ela tenha perguntado ou falado com qualquer outra pessoa. Ela entrou naquela casa e caiu aos pés de Jesus. Era uma mulher pecadora. Ela sabia de onde Jesus a tinha tirado. Ela sabia onde é que ela estava agora. Tem gente caindo aos pés da pessoa errada. Caia aos pés de Jesus. Amém. Mas aquela mulher beijou os pés de Jesus. E o fariseu começou a julgar a Jesus porque achando que Jesus não sabia quem era aquela mulher. E também porque aquele fariseu não sabia quem era Jesus.
E o fariseu disse que se Jesus soubesse quem era aquela mulher que se atirava aos pés dele, ele agiria diferente. Mas Jesus sabe tudo. Ele sabia que era uma pecadora. Jesus não rejeita quem se joga aos pés dele. Amém. Ao invés de procurar ajuda ineficaz, jogue-se aos pés dele. Ao invés de brigar, ao invés de enfrentar, ao invés de reclamar, jogue-se aos pés dele. Como Jesus conhecia o coração dos fariseus e sabia quem era aquela mulher, ele propôs uma parábola em Lucas 7, 41 a 43. E ele disse assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. Não tendo com que pagar, o credor perdoou-lhes a ambos, ao que devia 50 e ao que devia 500. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: aquele a quem mais foram perdoados os pecados. Quem que teve a soma mais alta perdoada. Jesus perdoou os pecados daquela mulher. Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus não nos compreende apenas quando nós nos explicamos. Ele nos compreende mesmo sem explicação. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Há coisas dentro de você que você não sabe explicar o que é. Há momentos na sua vida em que você está angustiado, triste e não sabe nem exatamente por quê. Mas ele vê tudo e ele sabe tudo. O quinto tipo de pessoa que Jesus ajuda e o último é aquela pessoa que sabe que precisa de salvação. Aqueles que dizem que não tem jeito, que as pessoas dizem: não, esse aí não tem jeito, não vai mudar. Em Lucas 19, 1 a 10, nós vemos Zaqueu. Zaqueu era rico e um dia ele ouviu falar de Jesus. Ele também ouviu falar que Jesus estava em Jericó. O versículo 16 diz que Zaqueu, ele só procurava ver a Jesus. Era isso que ele queria. Ele não podia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Então Zaqueu resolveu a questão da seguinte forma: ele subiu na árvore e ficou esperando Jesus passar. Tudo que Zaqueu queria era ver a Jesus. Mas Jesus faz sempre muito mais do que nós esperamos. Ele viu e ouviu Jesus. E Jesus disse a ele: Zaqueu, desce que eu quero entrar na sua casa. Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Para um homem que só queria repousar os olhos em Jesus, Jesus vai e diz que vai pousar na casa dele, vai dormir na casa dele, é muito mais. Às vezes nós ficamos importunando a Jesus com uma coisa: Senhor, paga minha conta da luz, Senhor, paga meu aluguel, tem misericórdia de mim, não me deixe envergonhado. E a gente fica ali, e se aquilo não acontece, a gente entra em pânico. Jesus quer fazer muito mais do que isso. Jesus não é fada madrinha. A fada madrinha chega, resolve o seu problema pontual, mas meia-noite acaba tudo, é conto de fadas. Jesus não é conto de fadas. Jesus é a verdade em pessoa. Quando ele resolve a sua vida, ele resolve de uma vez por todas. Jesus também ajudou o ladrão da cruz. Ele sabia que precisava de salvação. Lá em Lucas 23, 42 e 43, então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Confie em Jesus. Jesus vai te ajudar. Mas ele não vai te ajudar na hora e no dia que você quer. A palavra de Deus diz: a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele sabe o que fazer com a sua vida.
Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Pare de importunar a Jesus apenas por causa de uma coisa. Entregue a sua vida a Ele. Diga a Ele para fazer com a sua vida o que Ele quiser. Diga a Ele que a sua vida tenha o rumo que Ele quiser. Dê a Ele o direito de te frustrar em alguns planos que você tem. Porque a minha vontade e a sua vontade têm que estar alinhadas com a vontade dEle. Muitas vezes eu e você batemos o pé querendo uma coisa, mas Deus não tem aquilo para a sua vida. Deus tem outra e muito melhor. Muito melhor do que imaginamos. Deus sabe o que precisamos. Ele sabe o que fazer com nossas vidas. Pare de ficar batendo na mesma tecla e de sofrer por causa disso. Entrega o teu caminho a Ele, Senhor. Faz conforme tu quiseres, Senhor. Frustra os meus planos se o Senhor quiser. O Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. Tem gente que gosta de cantar que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Senhor, mas não deixa que Jesus seja o Senhor da sua vida. Confie nele. Ele vai te ajudar. Quem aqui já foi ajudado por Jesus? Ele está dizendo para você hoje: eu sou Jesus. Eu vou te ajudar porque eu te amo. É tempo de mudança na sua vida, mas mudança definitiva. É tempo de dar um basta na murmuração. É tempo de dar um basta no sofrimento. Caia aos pés de Jesus e Ele vai te ajudar. Eu fui ajudado por Jesus. Muitas vezes. Inúmeras vezes. Eu fui ajudada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas agora eu não bato mais em tecla nenhuma. Eu entreguei nas mãos dele a minha vida inteira. E ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele sabe o que eu preciso muito melhor do que eu. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entregue o seu filho ao Senhor. Entregue o seu marido ao Senhor. Entregue a sua esposa ao Senhor. Entregue seu pai, sua mãe ao Senhor. Entregue tudo que é seu ao Senhor. Entregue a sua vida profissional ao Senhor. Eu tinha sonhos quando eu me formei. Os meus sonhos eram desse tamanho. E Deus fez muito mais por mim do que eu imaginei. Eu sonhava apenas em advogar, ganhar um dinheirinho, mas Deus tinha outros planos para mim. Ele disse: você vai entrar nos passos dos reis. Eu vou colocar você dentro do palácio. E assim aconteceu. Deus tem muito mais para mim e para você do que você pode imaginar. Eu sonhava também na minha vida espiritual com coisas tão simples, mas Deus fez muito mais. E quando eu olho para trás, que vejo a minha vida e a mão dele estendida sobre mim o tempo inteiro, me dando livramento, me mostrando o caminho até hoje, confia nele. Ele tem muito mais para você do que você imagina. O que ele tem para você é muito melhor do que aquilo que um dia você possa desejar. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós não subiu ao coração do homem, e o homem jamais imaginou. É isso que Deus tem para você. O desfecho da sua vida, se você confiar nele e andar com ele, vai ser muito melhor do que você imagina. Jesus querido, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigada por tua misericórdia. Estende a tua mão poderosa sobre cada um de nós, Senhor. Não permita que ninguém saia daqui como entrou. E também as pessoas que estão nos assistindo, que ninguém, Senhor, termine isso sem refletir, Pai, a respeito da tua bondade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.